Olá, este é o canal Versátil de outubro, um mês mais do que especial. Afinal, temos 3 grandes lançamentos em Blu-ray e 2 pacotes temáticos em DVD, inclusive com estreia de coleção nova. A gente já vai falar agora primeiro dos Blu-rays, depois dos DVDs. Começando pela volta da querida coleção Essencial em Blu-ray. Nós tínhamos começado o ano com o lançamento do Ford Essencial e em seguida com o Visconti Essencial e o Antonioni Essencial. E aí vocês perguntavam sempre, né, todos os meses, quando a coleção Essencial ia voltar. E ela volta agora num grande estilo com o mestre japonês Akira Kurosawa, Kurosawa Essencial, tá? Que é uma luva reforçada com 2 discos Blu-ray e um DVD com quase 6 horas de extras. São 3 super clássicos do Kurosawa, 3 obras-primas inquestionáveis reunidas em alta definição. Essa edição ainda conta com um livreto, com ensaios maravilhosos, né? Sobre cada um dos filmes, o ensaio do Rashomon pelo professor Vinícius Lins, que é colecionador da Versátil também, o ensaio do Viver pelo pesquisador, professor de cinema e cineasta Gabriel Carneiro, e o ensaio do Céu e Inferno por Felipe Furtado, o crítico Felipe Furtado. E ainda há um outro ensaio, né? São 4 ensaios, um livreto muito parrudo, né? Bem caprichado, com o ensaio do professor, pesquisador e colecionador Carlos Quintão. Então realmente um livreto bem aí que vai agregar muito conteúdo a todos vocês. E o pôster é do Rashomon e 4 cards. Lembrando que agora, a partir de agora de setembro, todos os pôsteres de lançamentos em Blu-ray e lançados após setembro, eles vêm enrolados, tá? Naquela caixinha especial da Versátil. No disco 1 nós temos o Rashomon. Rashomon, um dos filmes mais famosos do Kurosawa. É um filme que abriu as portas aí para o cinema japonês no Ocidente, ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro, do Leão de Ouro no Festival de Veneza. É justamente o Rashomon e o Portal do Inferno, do Kinugasa, que a Versátil já lançou também em DVD, que abriram as portas aí para o cinema nipônico nos festivais nos anos 50. Então, um filme realmente lendário, importantíssimo, né? Porque nós temos um evento, né? A morte de um samurai e o estupro da sua mulher, contado aí, o mesmo evento contado por diferentes testemunhas, né? De diferentes perspectivas. Né? E aí questionando essa questão da verdade, né? O que é as diferentes versões, elas são conflitantes. Qual a versão verdadeira? É possível falar em verdade? Né? Então, todo esse processo de memória, do depoimento, da questão da seletividade que nós temos ao relatar os fatos. Então, é um filme muito criativo, é um Jidaigeki, um drama de época. Não chega a ser um filme de samurai, apesar da presença de um samurai. E é um belíssimo filme, né? Um belíssimo, inclusive uma coisa que eu estava aqui revisando o filme em casa, a emoção de vê-lo em alta definição, né? Sequências como aquelas sequências que a câmera do Kurosawa, ela adentra aquela floresta, aquela mata, né, para relatar esse crime. Nossa, é realmente impactante, né, vê-lo em alta definição. E a cópia está maravilhosa, é uma restauração feita recentemente. Realmente um belíssimo, belíssimo filme. Aí nós temos no mesmo disco o Viver do Akira Kurosawa, né? Que tá o Ikiro, que é um dos grandes filmes do Kurosawa. Eu conheci esse filme em VHS ainda. Tive o prazer, nós lançamos na coleção. O Rashomon tinha sido lançado uma excelente edição em DVD com extras, né? E o Viver saiu na coleção Akira Kurosawa Volume 1. Aliás, é importante destacar que tanto o Rashomon quanto o Viver tem extras inéditos, tem todos os extras da edição em DVD, que pela Versátil, que saíram cada um deles, e extras inéditos. Isso é um destaque. Então, se você já tem o DVD, você vai ter, além dos extras do DVD, você vai ter os extras inéditos dessa edição sobre esse filme. Então, Viver é um filme que ganhou prêmio no Festival de Cinema de Berlim, com uma interpretação magnífica do Takashi Shimura, né, um grande ator aí que sempre trabalhou muito com Kurosawa, e fala de um homem, né, que se descobre um burocrata idoso, descobre que está com câncer e decide reavaliar a sua vida, decide realmente, aquele momento de epifania, repensar a vida e suas atitudes nos seus últimos meses de vida.
Então é um filme muito bonito, é muito interessante porque aqui nós temos a maestria do Kurosawa, assim como o Mizoguchi, diretores que transitavam muito bem, né, entre o Jidaigeki, né, o drama de época, né, que vai até o início aí da era Meiji, e o Gendaigeki, que já é o drama contemporâneo. Então aqui nós temos aqui as duas facetas do Kurosawa enquanto diretor. Tá? E é um filme realmente inesquecível, como disse a vocês, numa excelente cópia. Aliás, vale muito a pena destacar que o Rashomon, dos extras inéditos, ele traz o comentário em áudio do grande historiador de cinema japonês, o mais conhecido crítico do Ocidente, que se dedicou ao cinema japonês, morou no Japão, conheceu os cineastas, escreveu vários livros, que é o Donald Rich. Então, um comentário em áudio traduzido que ajuda muito aí a compreensão do filme. E aí no disco 2 nós temos O Céu e o Inferno, uma das obras-primas do Kurosawa, aquela sequência de obras-primas que ele vai fazer nos anos 60. Nós tínhamos lançado na coleção Cinema de Akira Kurosawa, volume 2, e é o mesmo caso aqui. Uma cópia nova, inclusive uma nova restauração com relação àquela já lançada, e tem vários extras, tá? Muitos extras inéditos, comentário em áudio, né, do Steven Prince, que é um biógrafo do Kurosawa, e vários extras inéditos aí sobre o Céu e o Inferno, que é maravilhoso. Aliás, até na live do JC eu comentei, e eu faço um vídeo sobre isso, um ensaio visual no Parasita, que é o outro lançamento do mês. Há uma relação muito interessante entre o Céu e o Inferno do Kurosawa e o Parasita do Bong Joon-ho. Aqui o Kurosawa está adaptando um romance policial do Ed McBain, né, o Resgate de Rei, né, King's Ransom, e é um filme noir japonês, né, com temática social muito forte, com a geografia sendo explorada de maneira dramatúrgica, de maneira social, né, a geografia social. É um filme que explora bem essa questão, esse contraste entre a burguesia, né, o céu onde vive a burguesia, e o inferno onde vive os pobres. Então é muito interessante, é um filme com uma interpretação também brilhante do Toshiro Mifune, tem a presença do Tatsuya Nakadai, e um dos grandes filmes do Kurosawa, né? O uso que ele faz do scope, os enquadramentos, né? Como ele sabe trabalhar muito bem o scope e trabalhar essas questões sociais, realmente um belíssimo filme, e aqui visto em alta definição. Tá? Então realmente vale muito a pena essa edição, gente. Não deixem de comprar e para ter continuidade essa coleção essencial. Aí nós temos o Parasita. Parasita é uma parceria com a Alpha Filmes e a Pandora. Agradeço muito aqui a Tina da Alpha Filmes pela oportunidade, que é uma coisa que era importante, que os colecionadores reclamavam muito da edição anterior, que foi uma edição simples lançada aqui no Brasil, com uma qualidade de imagem muito ruim, né? Todos constatavam isso. E essa edição é uma maneira de presentear o colecionador com uma edição definitiva do filme do Bong Joon-ho, que foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar de melhor filme, né? Isso é importante a gente destacar. Nós temos aí o filme apresentado, ganhou muitos prêmios, né? O filme em 2 discos Blu-ray. Por que 2 discos Blu-ray de dupla camada? O primeiro disco traz a versão de cinema, a versão colorida, uma autoração totalmente nova, gente. O filme, a cópia está maravilhosa. Ao todo, nos 2 discos, nós temos 3 horas, mais de 3 horas de vídeos extras. Tem o filme com comentário em áudios do Bong Joon-ho, que é um comentário em áudio muito bom. Então esse disco 1 traz a versão de cinema. O disco 2, a inédita versão em preto e branco do filme, tá? Que é brilhante, que versão linda. O filme, eu gosto mais ainda da versão em preto e branco. E aí nós temos realmente muito material extra, muito. Tem storyboards, tem depoimento, tem um making of oficial do filme que tem mais de 1 hora. Tem um Cinemarden sobre Bong Joon-ho, também muito bom. Eu fiz um ensaio visual sobre o diálogo entre o Céu e o Inferno do Kurosawa e o Parasita. Tá muito bacana. É uma edição definitiva limitada, como eu disse para vocês. Tem 2 pôsteres, na verdade. Para quem comprar na pré-venda, tem um pôster do filme e o pôster ilustrado, magnífica ilustração do Rodrigo Thanos, para quem comprar na pré-venda. 8 cards com os cards de apresentação dos personagens, que é típico lá na Coreia. E um livreto de mais de 30 páginas com vários ensaios
muito interessantes, né? Tem a Bianca Fransasasso, do Formiga Elétrica, falando sobre o filme, o Heitor Romero, tá? E o Carlos Quintão, o professor Carlos Quintão, pesquisador. Então realmente é um material, tá, magnífico, gente. Vale muito, muito a pena essa edição do Parasita. É uma edição que veio realmente para ficar. E o filme é maravilhoso, né? Um filme realmente sobre a questão, as diferenças sociais. É um filme de escadas, do andar de cima, do andar de baixo, né? Uma reflexão sobre a situação da Coreia. Aliás, é muito interessante você ver relações entre o Parasita, o Round Six, agora que é a série que fez mais sucesso da história do Netflix, toda essa questão do capitalismo avançado na Coreia, né? E aqui os perdedores, as pessoas endividadas, os parasitas, né? Toda essa reflexão sobre essa condição socioeconômica e a sociedade coreana. Então é muito interessante, vale muito a pena, mais um trabalho importante do Bong Joon-ho e um prazer a gente poder lançar aí mais um grande filme coreano. Tá? Então não deixem de pegar essa edição que vai ser uma das edições do ano. Aí nós temos o A Doce Vida do Federico Fellini. Nós estávamos devendo, né? Tínhamos lançado o Fellini 8,5. Depois agora no mês italiano veio o Ladrões de Bicicleta, o Visconti Antonioni, e o pessoal se perguntava do Fellini. E ainda tem a coleção que nós lançamos, Fellini Essencial. Então faltava A Doce Vida, o meu filme favorito do mestre, junto com o Fellini 8,5. Eu acho que é um dos filmes mais importantes aí dos anos 60. E aqui está com uma magnífica cópia. A versão restaurada é realmente assim. A gente já lançou várias vezes em DVD, vocês sabem. Vocês devem ter os DVDs da Versátil, mas é outra versão restaurada e tá magnífica. A fotografia do Otello Martelli ganha muito com essa restauração em Blu-ray em alta definição. E nós temos, gente, é um disco Blu-ray e 2 discos DVDs. É muito material extra. Por quê? Além de horas e horas de extras sobre o A Doce Vida, nós temos 2 documentários importantes, né? Tem A Magia de Fellini, que é sobre o Fellini, com depoimentos de várias personalidades, e temos o Anotações de um Cineasta, que é um documentário que o Fellini fez para a TV americana, que permanecia inédito no Brasil. E o melhor, tem um DVD com o filme que faltava dos 20 longas-metragens do Fellini, que a Versátil não tinha lançado ainda em mídia física. O Entrevista, uma versão restaurada, é um belíssimo filme memória, né, do Fellini lá no Estúdio 5, na Cinecittà, tem a presença do Mastroianni, a presença da Anita Ekberg e todo o processo de criação do Fellini. É um filme, um falso documentário, belíssimo filme memória, restaurado e com vários extras sobre uma entrevista, inclusive. Então você ganha aqui, além do Doce Vida, dos extras e desses documentários sobre os Fellini, você ganha o entrevista e completa a sua coleção. A edição definitiva limitada traz um pôster, traz 5 cards e um livreto, também com 3 ensaios, gente. São 3 ensaios, não é apenas um ensaio. Ensaio do Heitor Romero, do crítico Heitor Romero, do crítico Felipe Furtado e do crítico Paulo Santos Lima. Realmente uma edição de luxo do Doce Vida, desse filme que eu sempre falo, né? O título é muito enganador, né? Porque na verdade não é a doce vida, né? Aquela doce vida, ela é uma vida vazia, é uma vida de angústia existencial pela qual passa o jornalista Marcello, né? Com um paparazzo, naquela badalada Via Veneto, né? Na verdade é um filme de pesadelo que a gente assiste, né? Um filme de uma angústia e de uma busca por uma transcendência que não existe. Então é um filme realmente que faz par, né? Eu recomendo assisti-lo junto com o Il Sorpasso, né? Aquele que sabe viver do Dino Risi, A Longa Noite de Loucuras do Mauro Bolognini, assistir com a trilogia da Incomunicabilidade, A Noite, A Aventura e o Eclipse do Antonioni. São todos filmes que mostram esse mal-estar, né, esse vazio existencial na Itália do Il Boom, que é o fenômeno da recuperação econômica, do milagre econômico italiano. Então é realmente um filme nesse contexto. Inclusive no Brasil você tem o Noite Vazia também. São filmes que falam dessa questão existencial e desse vazio de uma sociedade hedonista, de uma sociedade materialista. Então realmente um belíssimo filme
Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de melhor figurino em preto e branco. Então realmente vale muito a pena ver A Doce Vida, um dos maiores filmes da história do cinema, com essa qualidade. E aí vamos para os DVDs, temos bastante coisas esse mês. Começando com um pacote temático dedicado às artes marciais, com uma coleção que era muito pedida. Desde anos que eu estou na Versátil, estou devendo essa coleção e eu fico feliz esse ano de ter cumprido finalmente essa promessa que eu tinha feito aos colecionadores de lançar uma coleção dedicada ao cinema Kung Fu, aos filmes wuxia, né? Os filmes de época aí, chineses, né? Na verdade de Taiwan e de Hong Kong, com artes marciais, sobretudo com os espadachins. Tá? Então aqui nós dedicamos uma coleção, né, com 3 DVDs, 6 clássicos wuxia, todos restaurados e com extras, muitos extras aliás, e uma edição limitada com 6 cards. Começando o Descumpro, um filme que nunca tinha sido lançado em mídia física no Brasil, que é uma obra-prima, gente. A Estalagem do Dragão, do grande diretor King Hu. Aliás, os 2 maiores diretores desse subgênero, né, dessa tradição do wuxia, estão aqui, que é o King Hu e o Shang-Chi, nessa coleção. Tá, então começa com King Hu, A Estalagem do Dragão, com um filme-chave. Aliás, tem um excelente depoimento que fala como esse filme é fundamental na evolução do próprio gênero wuxia, né? Como o King Hu vai trazer toda uma questão de filosofia oriental, da ópera chinesa, né? Uma coisa operística, né? Na encenação visual é impressionante como as lutas são encenadas, o grau ao mesmo tempo, há toda essa encenação, essa estilização, e há também um grau de realismo, de violência, né? É muito interessante, e aí esse extra explora muito bem esse depoimento que eu estou falando, a importância desse filme na Estalagem do Dragão, o Dragon Inn, que inclusive foi homenageado por Tsai Ming-liang. Ele homenageia esse filme, o King Hu, num filme chamado Goodbye Dragon Inn, que tem exibição do Dragon Inn, toda uma relação com o filme. Então é um filme belíssimo, não deixem de assistir, um dos grandes filmes wuxia da história, sendo lançado pela primeira vez aqui pela Versátil. No mesmo disco nós temos A Jugular Blindada, que é um dos 2 wuxia de um grande diretor de filmes de ação, filmes policiais, que é o John Woo. Então, antes dele aí fazer os grandes filmes dele, Alvo Duplo, né, o Fervura Máxima, o John Woo está fazendo aqui um wuxia. E esse é o melhor dos 2. Né? É um filme muito interessante, né? Tem toda uma influência muito forte do mestre do John Woo, que foi o Shang-Chi, né? E eu gosto bastante, né? O tema da amizade, tem um vilão muito característico e coreografias incríveis, né? E o tema musical também é inesquecível. E tem um ótimo depoimento do próprio John Woo nos extras. No disco 2, mais um King Hu, um belíssimo um poema visual, que é o Chuva de Luz da Montanha Vazia, tá? Também é inédito aqui no Brasil. E que realmente traz aí toda aquela beleza, exuberância visual desse grande diretor, com muita filosofia oriental, né, aqui por trás, no subtexto aí desse drama de época de artes marciais. E nós temos aí uma obra-prima, outra obra-prima da caixa, se o Estalagem do Dragão é obra-prima do King Hu, nós temos do Shang-Chi, o Espadachim de um Braço. Espadachim de um Braço, depois vai ter aí sequências, inclusive vai ter um encontro do Espadachim com um braço com o Zatoichi, no próximo volume do Zatoichi, não nesse que está saindo agora. É um dos grandes sucessos da Shaw Brothers, né? A lendária Shaw Brothers, homenageado pelo Tarantino aí no Kill Bill e por vários outros diretores. Esse daqui é um dos grandes clássicos da Shaw Brothers e a obra-prima do Shang-Chi, né? Sobre um espadachim aí que numa situação envolvendo a filha do seu mestre e alunos aí do seu mestre, né? Do mestre que quase como se fosse um pai adotivo, ele acaba tendo o braço decepado e aí ele vai ter que vir ao socorro do seu mestre ao final, né? Voltar aí e aprender a ser um espadachim com um braço só. É um filme violento, é um filme com coreografias incríveis e realmente toda a arte cinematográfica do Shang-Chi. Vale muito a pena. E no disco 3 nós temos aí o primeiro sucesso, um ano antes do Estalagem do Dragão, ainda na Shaw Brothers, do King Hu, o grande mestre Beberrão, com a Pei Pei Cheng, né, que é uma atriz, a grande atriz e grande
a estrela do Wuxia, né? É muito interessante, é um filme com inclusive várias músicas, tem a figura do mestre beberrão, também vilões marcantes, filme importante, e tem um dos depoimentos sobre King Hu é do Tsui Hark. Então, o grande Tsui Hark, diretor de filmes de ação, ele dá um depoimento sobre a importância do King Hu. E aí nós temos o Lutador Invencível, já um wuxia tardio da Shaw Brothers de 84, então começamos aqui nos anos 60, estamos já nos anos 80, do Gordon Liu, que é brilhante com o Gordon Liu, que é excelentes coreografias, é um filme também impressionante, né? Grandes lutas, é uma dos filmes com uma das melhores lutas aí entre os filmes com melhores lutas do gênero wuxia. Também restaurado, uma cópia muito boa. Então é isso, o Cinema Kung Fu. E aí nós vamos para a coleção muito querida, eu sempre falo, uma das melhores coleções da Versátil, com filmes raríssimos, raríssimos, nem lançados em mídia física em muitos países, né, apenas no Japão. E que é a coleção Cinema Samurai volume 9, isso mesmo, volume 9. E ano que vem vamos chegar ao volume 10 com toda certeza. E nesse volume 9 ela traz cards para todos os filmes. E o mais bacana, gente, nos extras tem o filme, raríssimo filme de samurai, Silencioso, um dos poucos sobreviventes. Acho que é o exemplo sobrevivente mais antigo do gênero, que é A Serpente, o Orochi, de 1925, do Bunta Futagawa, tá? Esse filme ele foi refilmado no volume 3 da coleção Cinema Samurai. Tem aquele filme maravilhoso, A Traição, com Raizo Ishikawa, do Tokuzo Tanaka, que é a refilmagem desse filme. Esse daqui é um filme silencioso, ele tá ainda o melhor. Esse filme está nos extras, tem um card para ele, que reproduz uma cena icônica do filme, e ele é narrado, gente, por um Benshi. A tradição, inclusive o irmão do Kurosawa era um Benshi, que são aqueles. O que acontecia no cinema silencioso japonês, a figura do Benshi é uma espécie de mestre de cerimônias. Ele narrava, fazia as vozes das personagens, falava, apresentava o filme, interpretava as situações. Então era um filme silencioso, ao invés de ter um acompanhamento musical, como no Ocidente, lá você tem um Benshi, que é justamente essa figura desse mestre de cerimônias e narrador, que ao vivo, na sala de cinema, fazia essa intermediação, né, entre a imagem silenciosa e o público. Então é uma coisa incrível que aqui você tem a narração do Benshi, toda legendada, vocês vão ver o que é sentir o que era ver um filme silencioso no Japão. Então realmente um extra histórico de muita importância. No disco 1 nós temos o Depois da Chuva, de 99, que é na verdade uma obra de amor em homenagem ao Akira Kurosawa pelo Kurosawa Gumi. O que é Kurosawa Gumi? O clã de colaboradores do Kurosawa. Após o falecimento do Kurosawa, inclusive a filha dele participou também, o Takashi Koizumi, que foi um assistente de direção do Kurosawa por muito tempo, e outros colaboradores, decidiram filmar um roteiro que não tinha sido filmado, escrito pelo Kurosawa, que é o Depois da Chuva. Que é um roteiro muito bonito, um drama, um filme humano de um humanismo profundo, que parte aí da história de um Ronin, de um samurai sem mestre, ele com a esposa que perambula pelo Japão, e uma situação que vai envolvê-lo. E tem a questão também de lutar por dinheiro, a necessidade de lutar por dinheiro para ajudar o próximo. Não, é um filme muito interessante sobre a filosofia samurai, sobre o Bushido e sobre essa questão social. Então, e aqui, gente, tinha sido lançado anos atrás por uma outra distribuidora, mutilado, no formato full screen 4x3, e é um filme filmado em scope 16x9. Aqui a cópia restaurada em 16x9. Finalmente vocês vão poder assistir o filme como se deve, porque um filme japonês que é anamórfico, 16x9, você vê-lo em 4x3, você perde uma coisa fundamental do cinema nipônico, que é o senso de enquadramento. Há um senso de enquadramento muito grande dos diretores japoneses. Eles sabem enquadrar como poucos, a plasticidade do plano. Então aqui você tem esse senso de enquadramento preservado. No mesmo disco nós temos uma obra-prima, um dos grandes filmes que a Versátil lançou esse ano, que é o Demônios, o Shura, de 71, do Toshio Matsumoto. Poderia estar na coleção Obras-Primas do Terror Horror Japonês. Porque, na verdade, é o diretor do Funeral das Rosas, Matsumoto, que é ligado à novela vaga Número Bagu. O que ele faz aqui é um filme de samurai, é um Jidaigeki, sem dúvida, com bastante experimentalismo, um preto e branco deslumbrante, na verdade,
mais na chave do horror, porque é um filme de vingança violentíssimo e com uma ambientação de decadência, uma ambientação soturna, noturna de fato, mas noturna da alma, noturna da angústia, aí desse vazio desse personagem, desse ódio desse personagem. É um personagem que vai se nutrir de vingança, que vai ser enganado e que a vingança dele vai ser violentíssima, um banho de sangue de fato, né? E é um filme que adentra esse inferno de uma mente perturbada. Realmente uma obra-prima, um filme assim, um final inesquecível, e um grande Shambara, né? Um Shambara sem concessões aí, numa fase que o Shambara já vivia uma dificuldade, que é o início dos anos 70. Então, um grande filme, vale muito a pena, uma cópia maravilhosa, recomendo muito para vocês. E aí nós temos no disco 2 o Conto do Samurai, do Hiroshi Nagaki com Toshiro Mifune, que é uma adaptação do Cyrano de Bergerac. É muito interessante pensar o Cyrano de Bergerac, do Edmond Rostand, sendo adaptado para o Japão feudal. E não é um filme de romance simplesmente, ou você pensar assim, vai ser um romance, um drama, vai ser um filme leve. Não, é um filme que tem ótimas lutas, ótimas sequências de espada, né? E uma interpretação, gente, magnífica do Toshiro Mifune, uma das grandes interpretações da carreira dele, com o diretor, o importante diretor do Musashi Trilogia Samurai, o Hiroshi Nagaki, que faz, e dos Vingadores, que fez grandes espetáculos Shambara para a Toho, superproduções, especialista nesse tipo de formato mais épico. E aí nós temos no mesmo disco o Samurai de Lugar Nenhum, Dojo Yaburi, que é adaptado do mesmo, gente. É um filme dos anos 60, com o grande Tetsuro Tamba, o Isamu Nagato, que é do Seishiro Ushikawa. É adaptado do Amiagaru, que é o romance que o Kurosawa usou de base para fazer o Depois da Chuva. Então é uma variação da mesma história, né? Só que vai por um outro lado, tá? E fala dessa história dos Ronins aí em busca da sobrevivência, né? Então realmente um belíssimo filme de samurai dos anos 60, um belíssimo preto e branco inclusive, e muito interessante que está na mesma coleção do Depois da Chuva. No disco 3 nós temos um Jidaigeki cruel na linha do Harakiri, tá? Com bastante comentário social, A Terceira Sombra, do Mitsugo Inui, com o Raizo Ishikawa, ele mesmo, grande. Aliás, é uma sessão dupla do Raizo Ishikawa, um dos grandes astros do universo do Jidaigeki Shambara. Tá? Isso, na verdade, e aqui ele pega uma questão social, né? Como que é uma cidade de castas, um camponês que sonha ascender socialmente e se tornar samurai. Isso é possível? O que vai acontecer? Qual vai ser a ascensão social dele? Então é um Jidaigeki cruel, né, de muito questionamento social, um filme de samurai em chave crítica. Então toda a tradição aí do Harakiri, do Vingança, né, vários filmes que a gente lançou nessa linha. E aí nós temos no mesmo disco Para Sempre na Estrada, do Kenji Misumi, grande mestre Kenji Misumi dos últimos samurais, do Lobo Solitário, né, um grande diretor aí que a gente está lançando, mas também a parceria dele com Raizo Ishikawa, lá na Daiei. E aí é um filme que mistura, um filme na verdade, você tem a presença de um samurai e de um andarilho yakuza, né? E é um filme que tem toda uma estrutura de faroeste, né? Essa busca pela figura paterna, tem um vilarejo com bandidos, excelentes duelos, como Misumi sabia encenar muito bem, e é um filme realmente muito bonito visualmente, e uma belíssima, esse merece ser o Pérola Versátil, com certeza. E o A Serpente, eu já falei para vocês, é o filme extra que está como o 7º filme no disco. Aí nós temos o Zatoichi Volume 3, fechando esse primeiro pacote temático de DVD, dando continuidade, né, a lançamento completo, a gente vai lançar todos, tá, gente, da série de cinema do Zatoichi. São mais de 20 filmes, vão ser vários volumes com o nosso querido Shintaro Katsu no papel do massagista cego, né? Essa edição é bem especial, porque além dos 4 filmes da série Zatoichi, dando continuidade, então aqui a gente vai ter a partir do 9º até o 12º, nós temos um filme extra, O Ameaça Cega, do Kazuo Mori, grande diretor de filmes de samurai, em que, na verdade, o Shintaro Katsu interpreta uma espécie de anti-Zatoichi. Antes mesmo de começar a série Zatoichi, ele fez esse filme
que você tem como se fosse um anti-Zatoichi, porque é um massagista cego, só que extremamente maligno, vilanesco. Então é muito interessante a gente pensá-lo em relação à série Zatoichi. Então você tem aqui então 5 filmes, é uma edição limitada com 5 cards, porque tem um extra, tem um card do filme, esse filme Ameaça Cega, de 1960. O disco 1, As Aventuras de Zatoichi, e A Vingança de Zatoichi, o disco 2, Zatoichi, O Homem Condenado, e o Zatoichi, o Especialista em Xadrez. Chama bastante atenção para o Zatoichi e o Especialista em Xadrez, que é do Kenji Misumi, ele mesmo, grande mestre de filme de samurai. É muito bonito o filme, vale muito a pena, né? Inclusive tem uma relação com outros filmes da série. Aí nós temos o segundo pacote temático do mês, o cinema de Philippe Garrel, com a parceria com a Fênix, que é a primeira vez que um título da coleção Cinema D a gente faz em parceria com um parceiro. E a Fênix Filmes do Rio de Janeiro trouxe os 4 últimos longas do Philippe Garrel, né, que é um grande diretor, junto com o Maurice Pialat, da pós-Nouvelle Vague francesa. Um diretor que veio, né, nos estertores aí da Nouvelle Vague e tem uma visão particular muito própria. Um diretor que sabe trabalhar o corpo dos atores, sabe trabalhar a questão do desejo, refletir sobre o amor, sobre as relações amorosas. E aqui são os últimos 4 filmes deles, com 2 horas de vídeos extras. Tem 2 longas, tem a coletiva do filme Lágrimas de Sal, em Berlim, com ele e os atores, e tem uma longa entrevista muito boa com ele, e o muito bacana, nós chamamos o Felipe Furtado, crítico, aí, grande crítico, que é especialista, ama o Garrel. Ele fala sobre cada um dos 4 filmes, são 4 vídeos, e tem um vídeo que é uma aula sobre o cinema do Garrel, sobre todas as fases, da fase com a Nico, começo da carreira, anos 80, até chegar nessa fase. Então é uma verdadeira aula sobre o cinema Garrel, e cinema do Garrel. E é uma edição limitada com 6 cards. Se você não conhece o Garrel, gente, assista os filmes, conheça. É um diretor consagrado, um grande diretor que merece estar na coleção Cinema D com toda certeza. No disco 1 nós temos O Ciúme, né, que faz parte, junto com A Sombra de Duas Mulheres e O Amante por um Dia, que estão na caixa, de uma espécie de trilogia aí do Garrel sobre essas questões dos relacionamentos. São os 4 filmes, aliás, são filmes em preto e branco. O Ciúme traz a figura do Louis Garrel, que também, o seu filho também, que é diretor. Lembrando que o Garrel, ele é professor de cinema lá na França, é professor de cinema em Paris. E esses filmes ele traz muitos dos seus alunos para a frente da tela. O Ciúme, então, você tem um triângulo amoroso, tem a presença de um pai, que é um ator, que vive com uma atriz, e há toda uma frustração nesse novo casamento dele. Numa Sombra de Duas Mulheres é muito interessante, porque é um casal de documentaristas, tem toda uma relação com a resistência francesa, e também aí uma relação de triângulo amoroso. Filme também belíssimo. No disco 1, O Ciúme e A Sombra de Duas Mulheres. E no disco 2 nós temos O Amante por um Dia, que é um dos melhores filmes do Garrel dos últimos anos, que ganhou o prêmio da quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, que é justamente a história de uma filha que, após terminar um namoro de maneira bastante tempestuosa, vai viver com o pai. E o pai vive com uma moça, com uma aluna dele, que tem praticamente a idade da filha. E aí vai se criar toda uma situação sobre essa questão sexual, aí envolvendo tanto a filha, que não se sabe, ela é muito traumatizada. Aí tem a mulher do pai, que tem toda uma questão de sair com outros homens também, tem a segurança do pai. Então vão trabalhando todos esses conflitos amorosos e geracionais de maneira muito interessante, que o Garrel aí explora as suas personagens. E tem o meu filme favorito da caixa, que tem até uma história com ele, porque O Sal das Lágrimas, pela Versátil, eu estava no Festival de Berlim, no qual ele foi exibido, e eu tive a oportunidade de ver lá no Palácio, lá em Berlim, a estreia mundial desse filme, com a presença do Garrel e do elenco. E eu nunca imaginei que eu fosse lançá-lo, aqui em DVD, e é um belíssimo filme com roteiro, um dos últimos roteiros do Jean-Claude Carrière, grande roteirista que trabalhou com Buñuel, inclusive, com vários aí, com Buñuel, com Milos Forman, um dos maiores roteiristas franceses. E os diálogos são lindos, os diálogos do Jean-Claude Carrière,
sobre esse jovem, né, o jovem do interior, que tem um filho que são marceneiros. Ele vai estudar numa escola importante em Paris, a Bulle, e aí acaba conhecendo uma mulher estrangeira, né, filha de imigrantes, e também se envolve, tem a volta dele para casa, tem a sua namorada de infância. Então todos esses amores, desencontros, a figura paterna, né, e tudo que vai decorrer disso, né, desse jovem com sua sede de amar e as suas relações aí com as diferentes mulheres, né? É um filme que teve seleção oficial no Festival de Berlim e foi eleito pela Cahiers du Cinéma como um dos 10 melhores filmes de 2020. Então, um filme bem recente, gente, aqui em DVD. É interessante, é a coleção Cinema D com filmes mais recentes, de 2013, o primeiro Ciúme, e o Sal das Lágrimas, de 2020. Aí nós temos o Visage Village, que também em parceria com a Fênix, que é a grande despedida da nossa querida Agnes Varda, segundo filme que a gente, Agnes Varda, que é o segundo filme que a gente lança dela, né? A gente lançou agora esqueci o nome do filme, que está do Mulheres na Direção, acho que uma canta, outra não, eu sempre confundo. E ela fez em parceria esse documentário com o fotógrafo JR. Foi indicado ao Oscar de melhor documentário, ganhou prêmio em Cannes. E é muito lindo, porque assim, a gente não conseguiu lançar isso em Blu-ray, porque as vendas para filme contemporâneo estão baixas, né? Mas a gente lançou ele em DVD, vem com uma luva, gente, vem com um pôster e vem com um card. E é uma edição com muitos extras, são aí mais de uma hora de extras. Tem uma longa conversa com os diretores, tem apresentação, tem muito material, vale muito a pena essa edição. E é um belíssimo documentário. O Pedro Degobe aqui da nossa equipe ama, né, esse documentário. Há vários momentos emocionantes, né, nessa relação, nesse trabalho do JR de tirar foto das pessoas, de adentrar aí lugares, né, da França profunda, né, e conhecer as histórias dessas pessoas, dos anônimos. E há o momento famoso, o momento que eles tentam visitar o Jean-Luc Godard, que é um momento de cortar o coração. Realmente é um filme muito bonito. E uma cópia tá maravilhosa, gente. Tá linda, linda a qualidade dessa cópia. E aí nós temos, fechando o mês, O Pombo Pousou num Galho Refletindo sobre a Existência, que é uma parceria com a Maris Filmes, do Roy Anderson, né? Que fecha a trilogia sobre o ser humano. Né? Essa trilogia sobre o ser humano tem Canções do Segundo Andar e Vocês os Vivos. Vocês os Vivos saiu pela mostra, e o Canções do Segundo Andar permanece inédito. Então, a gente não conseguiu trazer outros filmes do Roy Anderson, mas é um diretor fundamental, um diretor do cinema sueco, depois do Ingmar Bergman, né, que sob a sombra do Ingmar Bergman foi o diretor que mais se destacou. Ele, o Lucas Moodysson, tem diretores importantíssimos aí que fizeram história nos últimos festivais, nos últimos anos, que tem uma obra bastante particular, uma visão de mundo bastante peculiar, e o modo de encenar, de trabalhar cinematograficamente essa visão é bastante autoral. Tanto que esse filme ganhou o Leão de Ouro de melhor filme no Festival de Veneza. Nós temos nos extras bastante material extra, também quase uma hora de vídeos extras. Tem depoimento do Roy Anderson, tem cenas de bastidores e o mais importante, o professor Sérgio Alpendre, grande crítico, que deu um curso no Sesc sobre o Roy Anderson. Ele dá uma aula maravilhosa sobre o cinema do Roy Anderson, tá? Então realmente é uma edição muito bonita também, vem na luva, vem com 2 cards, e é um filme de esquetes, existencial, uma comédia, às vezes uma comédia de humor negro, e tem uma cena chocante que o Sérgio Alpendre ele comenta muito bem nos extras, né, sobre as suas ressonâncias. E aí nós temos em novembro um mês maravilhoso também. Vamos ter o Babenco Essencial, o primeiro essencial dedicado ao cinema brasileiro. O diretor é argentino, mas que sempre trabalhou aqui no Brasil, nosso querido Hector Babenco, com as cópias restauradas do Pichote, que vai ser acompanhado pelo documentário Pichote em Memória. O Rei da Noite, maravilhoso, está passando agora na mostra, gente, essa cópia restaurada. E O Beijo da Mulher-Aranha, parceria com a Europa e a HB Filmes, né? São 2 discos Blu-ray e um DVD e uma pancada de material de memorabilia. Nós temos Carol, do Todd Haynes, na temática da diversidade, maravilhoso filme com a Cate Blanchett e a Rooney Mara, tá? Em BD mais DVD, com 3 horas de extras aí, parceria com a Maris Filmes. O Verão de 85, do François Ozon,
tá? Um BD aí de dupla camada, em parceria com a California Filmes, né? Filme belíssimo também, na temática LGBTQIA+. E o Roma, do filme do Netflix, primeiro Netflix aqui em mídia física pela Versátil, com o do Alfonso Cuarón, grande filme, em parceria com a Vitrine Filmes, uma edição maravilhosa também. Aí nós temos em DVD Obras-Primas do Terror, volume 16, com filmes de terror dos anos 80 e 70, Foi Deus Quem Mandou, do Larry Cohen, Criaturas da Noite, do John Newland, Demônio com Cara de Anjo, do Richard Loncraine, Fábula Macabra, do Curtis Harrington, Metrô da Morte, do Gary Sherman e O Bebê de Ted, do Ted Post. Obras-Primas do Terror, Horror Mexicano, volume 2, com 7 filmes da era clássica do terror mexicano, Dois Monges, do Juan Bustillo Oro, A Tia Alejandra, do Arturo Ripstein, O Livro de Pedra e Mais Negro que a Noite, do Carlos Henrique Taboada, A Maldição da Chorona e O Homem e o Monstro, ambos do Rafael Baledon, e o 7º filme, O Barão do Terror, do Chano Urueta. O Giallo, volume 11, com Sleepless, o Insônia, do Dario Argento, em versão restaurada, com dual áudio, né, italiano e inglês, e muitos extras. Os Mortos Estão Vivos, do Armando Crispino, Um Vestido Branco para Mariali, do Romano Scavolini, e Os Crimes do Gato Preto, do Sérgio Pastore. Slashers, volume 10, Noite de Pânico, do Jack Shoulder, Mensageiro da Morte, do Fred Walton, Olhos Assassinos, do Ken Widerhorn, e Aniversário Macabro, do Ed Hunt. Aí nós temos o segundo pacote do mês, que é o da diversidade LGBTQIA+, com a caixa Diversidade no Cinema, trazendo Senhoritas em Uniforme, da Leontine Sagan, Amigas de Colégio, do Lucas Mudson, Delicada Atração, da Hat McDonald's, Bom Trabalho, da Claire Denis, Veneno, do Todd Haynes, Paris is Burning, da Jenny Livingston. E Cinema Queer Vitrine, com 3 filmes brasileiros, temática LGBTQIA+. Música para Morrer de Amor, da Rafael Gomes, Divinas Divas, da Leandra Leal, Tinta Bruta, do Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon. E a coleção Hector Babenco em DVD, com vários dos seus filmes, né? O Rei da Noite, Pichote, A Lei do Mais Fraco, O Rei da Noite, Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha, Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, Coração Iluminado, Brincando nos Campos do Senhor, Carandiru e Meu Amigo Hindu. Né? Todos aí com novas autorações, com exceção do Meu Amigo Hindu, e ainda com cards, né? 2 cards para cada um desses DVDs. Então, realmente, um mês maravilhoso de lançamentos vai ser o mês de novembro. Então é isso, gente. Eu agradeço muito vocês. Continuem comprando na pré-venda, prestigiando, né, que sem vocês aí nosso trabalho não é nada. Vocês são tudo, vocês, nossos colecionadores, agradecemos aí muito a todos vocês. Mês passado foram aí 10 anos de canal Versátil e espero que tenhamos aí muitos anos pela frente, tá bom? Muito obrigado, até novembro.